Olá, trilheiros e trilheiras, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje nós estamos aqui para estudar os crimes praticados por particulares contra a administração em geral. E esses crimes, eles se encontram previstos lá no título 11, capítulo 2º do nosso Código Penal. E nós iremos estudar cada um desses delitos. Em cada aula nós iremos abordar especificamente cada um dos tipos penais relativos aos delitos que integram o capítulo 2º do nosso Código Penal. E aqui eu já lhes adianto que se tratam de crimes comuns, ou seja, pode ser qualquer pessoa pode ser sujeito ativo desses delitos, não só os particulares, como sugere o próprio nome do capítulo, mas também aqueles funcionários públicos quando cometam o crime despidos de sua qualidade funcional, portanto, fora do exercício da atividade funcional. Além disso, como regra, o sujeito passivo primário dessa espécie de delitos será sempre o Estado, a administração pública, que será, de alguma forma, atingido, seja por meio de seu patrimônio, seja a moralidade administrativa, seja o regular funcionamento da atividade da administração pública e assim por diante. Esse sujeito passivo estará sempre presente nesses delitos. E, eventualmente, nós poderemos ter também um sujeito passivo secundário, que será aquele eventual lesado pelo delito. Então, se eventualmente um terceiro, pode ser um particular ou mesmo um funcionário público, venha a sofrer qualquer espécie de prejuízo em decorrência do crime, nós teremos também esse sujeito passivo secundário. E aí, então, pessoal, aqui como que vai ser a sistemática da nossa aula? Nós iremos analisar, como eu disse, cada um dos tipos penais que integram o capítulo 2º do Código Penal, vendo todas as suas especificidades, quem é o sujeito ativo desses delitos, quais são os verbos e especificidades que integram a conduta que caracteriza tais crimes. Será que admite-se a forma culposa ou somente se pune a modalidade dolosa do delito? Em que momento se dá a consumação? Será que admite-se a forma tentada desses crimes? E ao final nós traremos sempre uma abordagem relativa ao princípio da especialidade, no sentido se nós temos outras leis específicas ou mesmo outras disposições dentro do próprio Código Penal que trazem crimes específicos, de modo que os delitos constantes do capítulo 2º do Código Penal não serão aplicados justamente em decorrência do princípio da especialidade. Além disso, também acho importante trazer a vocês, assim como faz a doutrina, uma análise quanto ao cabimento da transação penal, da suspensão condicional do processo e do acordo de não persecução penal. E aí, pessoal, nós sabemos que cada um desses institutos possuem uma série de requisitos. E quando eu mencionar a vocês, aqui cabe transação penal, aqui não cabe, aqui só acordo de não persecução penal, nós estaremos analisando unicamente o quanto da pena aplicada, o quanto da pena cominada àquele delito. É óbvio que, no caso concreto, o juiz vai ter que analisar se estão preenchidos os outros requisitos que constam, ou da Lei 9.099, no que diz respeito à transação penal e à suspensão condicional do processo, ou do artigo 28A do nosso Código de Processo Penal, quanto ao acordo de não persecução penal. E aí, então, gostaria de relembrar a vocês qual é o limite da pena que possibilita a aplicação de cada um desses institutos. Então, quando nós pensamos em transação penal, que está lá na Lei dos Juizados Especiais, nós sabemos que ela será possível quando estivermos diante das infrações penais de menor potencial ofensivo. E o que são essas infrações penais de menor potencial ofensivo? As contravenções penais e aqueles crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, seja acumulado ou não com multa. Já a suspensão condicional do processo, também na Lei dos Juizados Especiais, ela é possível quando nós estivermos diante de uma pena mínima cominada igual ou inferior a 1 ano.
E aí, por fim, quando nós estivermos falando de acordo de não persecução penal, será possível vislumbrar a sua aplicação quando se tratar de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos. E aí temos também uma ressalva no sentido de que, se for cabível a transação penal em tese, então já não será cabível o acordo de não persecução penal, uma vez que o nosso próprio Código de Processo Penal traz como um dos requisitos ao oferecimento de acordo de não persecução penal o não cabimento da transação penal. Tá certo? E aí, em relação a todos os delitos, para evitar que eu fique repetindo isso em cada um deles, é cabível a ação penal pública, melhor dizendo, é sempre ação penal pública incondicionada. Tá ok? Então, essa foi uma aula a título introdutório, para que vocês possam compreender como se dará a sistemática das aulas seguintes. E aí, a partir da próxima aula, então, nós começamos a estudar cada um dos tipos penais que integram o capítulo 2º do título 11 do nosso Código Penal, tá certo? Nos vemos já!